Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe de forma plena e poderosa, que em todas as áreas você possa ser alcançado nesta manhã. Eu aqui, Bispo Edson, mais uma vez com você, debruçado sobre a palavra de Deus, e você aí tomando o seu café da manhã, se preparando para o trabalho, ou quem sabe se deslocando para o trabalho neste momento, ou até mesmo retornando dele. Mas que o Senhor te abençoe, independente da forma que você se encontra, onde você se encontra neste momento. Que a presença e o Espírito Santo de Deus possa tocar poderosamente a tua vida em nome de Jesus. Pois bem, hoje eu quero retomar com você Romanos capítulo 12, o verso 21, que diz algo bem interessante. Ele diz assim: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Veja novamente. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Queridos, há um outro texto que diz que o mundo jaz no maligno. De fato, quando nós olhamos para as manchetes diárias, assistimos os jornais, as notícias, os noticiários, os tabloides, nós nos chocamos com a quantidade de notícias ruins que nós ouvimos. A verdade é que as pessoas dizem, e elas têm razão, elas dizem, olha assim, se espremer o jornal do meio-dia ou das 20 horas, vai sair sangue da televisão. E realmente, nós estamos vendo o mal crescendo e prevalecendo em todas as esferas da sociedade. Em todos os lugares nós vemos o mal progredindo. Tem hora que nós entramos em crise porque não sabemos o que fazer, nos desesperamos, tamanha é a maldade que nós percebemos em meio à humanidade. Parece que o amor de muitos está se esfriando, como está escrito em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas a verdade é que a maldade tem sido algo muito recorrente nos nossos dias. E quando nós somos acometidos por algum tipo de maldade, a nossa tendência muito rapidamente é querermos revidar. Isso é um fato. É um instinto de sobrevivência, um instinto de defesa do ser humano, mais que rapidamente ele tenta revidar isso. Nós não queremos deixar passar a ofensa, nós queremos fazer justiça a todo custo e muitas vezes isso nos acarreta em muita tristeza, muita raiva, muita angústia, isso rouba a nossa paz. Mas a verdade é que nós não conseguimos vencer o avanço da maldade na face da terra. A Bíblia fala muito claramente, de forma escatológica, que este tempo, que este mundo, que este século, o príncipe deste século, tem agido de forma catastrófica em meio à sociedade. Nós vemos filhos agredindo pais, pais agredindo filhos, irmãos matando pais, irmãos e pais matando filhos. Nós estamos vendo tantas tragédias. Recentemente eu vi uma tragédia em que um filho matou os irmãos por conta de herança. Temos visto isso, eu tive conhecimento de amigos que foram mortos pelo filho e pelo genro por conta da herança. Então, no mundo em que nós estamos vivendo, o mal tem se proliferado de uma forma absurda. Absurda. E como nós vamos nos comportarmos e nos portarmos diante de tudo isso? Muitas pessoas já estão se entregando. Eu ouço muitas pessoas falando: eu já não aguento mais, já não dou conta mais. As pessoas estão querendo já pagar o mal com o mal, já estão querendo pagar na mesma moeda, retribuir na mesma moeda. Mas a palavra de Deus nesta manhã diz: olha, não deixem que o mal vença vocês. Não permita que isso aconteça. Então, nós não podemos sermos dominados por este sentimento de vingança ou de querer pagar o mal com o mal, porque isso não é bíblico. Nós não somos assim. Ontem, enquanto eu levava um casal até o aeroporto, eu falava sobre algumas situações e nós conversávamos sobre o que nós estamos vendo hoje no mundo. E eu dizia para eles: olha, muitas vezes nós vamos ter que entender que nós vamos ter que passar por esses momentos. Mas nós não podemos permitir que estes momentos nos deformem, porque o mal não está em nós, está no outro. Então você não pode permitir que o mesmo mal que você está condenando no outro seja praticado por você por uma questão de vingança. Este mundo em que nós vivemos, ele está sob o poder do maligno. Mas as coisas não precisam ser assim na sua vida. O mundo está sob o domínio do maligno, mas você não precisa estar sob o domínio do maligno.
O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele fala de forma veemente, enfática: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. O apóstolo Paulo, ele sabia o poder destrutivo do mal e o poder destrutivo na vida de alguém magoado, de alguém que quer vingança. Quanto a maldade rouba a paz interior das pessoas e destrói a vida da pessoa. Ele sabia que os ensinamentos de Jesus estavam totalmente na contramão disso. Porque Jesus dizia: amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhe o bem. Está lá em Lucas 6. Amem, porém, os seus inimigos. Faça-lhes o bem. Amados, escute isso. Nunca procurem vingar a vós mesmos. Romanos vai falar sobre isso na sequência do capítulo. Ele diz: olha, deixe com Deus isso. Entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus. O Deus que você serve, ele é o Deus que tem a tua causa nas mãos dele. E ele é um Deus justo. Deus é um Deus justo. É tão justo que a fala dele chega a nos assustar em Romanos 12. Ele fala: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, dá medo desse texto, porque Deus está declarando: olha, eu tenho visto todas as tuas lutas, as tuas dores e as tuas injustiças, e eu estou vendo cada uma delas, e não se preocupe, eu vou tomar as tuas dores. Mas ele nos orienta: mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoarás brasa viva na vida dele. O que Romanos, por que Paulo está falando isso? É porque Paulo queria nos poupar de sermos também tomados pelo mal, de sermos também tomados por este sentimento tão maligno que nós estamos vendo o mundo sendo imergido nele. Não se deixe vencer pelo mal. Paulo estava querendo evitar que nós também não fôssemos engodados, tomados, dominados por este mesmo sentimento que nós olhamos e condenamos na humanidade hoje. Pessoas que querem destruir, puxar o tapete uma das outras, pessoas que estão dispostas a tudo para subir de posição, de status, de nível, para tirar o lugar uma da outra. Mas Paulo está falando: olha, vocês não façam assim, não sejam assim, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Que assim seja na sua vida. Pai, nesta manhã eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Eu sei que talvez alguns deles, enquanto me ouvem, Senhor, estão muito tristes, corações feridos, abatidos, por conta de situações que estão vivendo em suas vidas. Deus, eu sei que isso é difícil, que isso dói, mas que o Senhor fortaleça os teus filhos para que eles não sejam dominados pelo mal, para que o mal que fizeram para eles, Senhor, não venha deformá-los, não venha levá-los, ó Deus, a agir no mesmo nível de espiritualidade que a maldade, de serem vencidos pelo inferno e se entregarem à maldade, mas que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê força, que o Senhor dê graça, que o Senhor os sustente. Deus, que o Senhor possa ser o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia dos teus filhos, para que em tudo eles sejam consolados, renovados, fortalecidos e abençoados pelo Senhor. Assim eu oro pela vida deles, ó Deus, que o Senhor os sustente, que o Senhor os levante de forma corajosa, de forma poderosa, para que eles possam prevalecer contra toda a obra das trevas e sobretudo contra todo ataque de Satanás, que eles prevaleçam e vençam em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro pela vida deles e sou grato ao Senhor por tudo até aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.